Lugar do início do século IV, por obra dos imperadores Diocleciano e Galério. No ano 313, o imperador Constantino I, favorável à nova religião, concedeu aos cristãos a liberdade de professar sua fé. Iniciou uma política bastante benévola em relação a eles. Com o imperador Teodósio I, ano 379 a 395 depois de Cristo, o cristianismo se converteu em religião oficial do Império Romano. No final do século IV, os cristãos eram já a maioria da população do Império Romano. No século IV, a Igreja teve que enfrentar uma forte crise interna, a questão ariana. Ário, presbítero de Alexandria, no Egito, sustentava teorias heterodoxas pelas quais negavam a divindade do Filho, que seria, em vez disso, a primeira das criaturas. Embora superior às outras, a divindade do Espírito Santo também era negada pelos arianos. A crise doutrinal, intercalada pelas frequentes intervenções políticas dos imperadores, perturbou a Igreja por mais de 60 anos. Foi resolvida graças a dois primeiros concílios ecumênicos, o primeiro de Niceia, no ano 325 DC, e o primeiro de Constantinopla, no ano 381 DC, nos quais se condenou o arianismo e foi proclamada solenemente a divindade do Filho, consubstantialis patri, e em grego, homósios, e do Espírito Santo, e foi composto o símbolo niceno constantinopolitano, o credo. O arianismo sobreviveu até o século VII, porque os missionários arianos conseguiram converter ao seu credo muitos povos germânicos, que só pouco a pouco passaram ao catolicismo. No século V houve, por outro lado, duas heresias cristológicas que tiveram o efeito positivo de obrigar a Igreja a aprofundar no dogma para formular-o de modo mais preciso. A primeira heresia, nestorianismo, doutrina que na prática afirma a existência em Cristo de duas pessoas, além de duas naturezas. Foi condenada pelo Concílio de Éfeso, no ano 431 DC. Que reafirmou a unicidade da pessoa de Cristo. Dos nestorianos derivam as igrejas sírios, orientais e malabares, até hoje separadas de Roma. A outra heresia foi o monofisismo, que sustentava na prática a existência em Cristo de uma só natureza, a divina. O Concílio de Calcedônia, no ano 451 DC, condenou o monofisismo e afirmou que em Cristo há duas naturezas, a divina e a humana, unidas na pessoa do Verbo, sem confusão nem mutação, contra o nestorianismo, sem divisão nem separação. Contra o monofisismo são os quatro advérbios de Calcedônia: o inconfuse, o imutabiliter, o indivise e o inseparabiliter. Dos monofisistas derivam as igrejas coptas, sírio-ocidentais, armênias e etiópicas, separadas da igreja de 500 irmãos, subindo aos céus, com a presença de dois anjos, e dizendo aos varões galileus: da mesma forma como viste subir, este também há de descer. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então é comprovado que Deus, na pessoa do Filho e do Espírito Santo, aleluia, habitou no meio dos homens, em carne,
em corpo, em osso. Aleluia. Sangue e água verteu lá na cruz. Saiu do Mestre, saiu do corpo de Cristo, sangue e água. Aleluia. Que toda heresia caia por terra, em nome de Jesus. E que a verdade do Evangelho, como disse Jesus, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Fazemos então discípulos em nome de Jesus, pregando, levando o Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho ainda tem o poder de gerar novos convertidos para a glória de Deus. Lembrando a você que está passando por crise, por problemas, por dificuldades, não temas, diz o Senhor. O Senhor te ajudará. Deus te renovará. Você superará as crises que vem enfrentando com a graça de Deus. Só é possível enfrentar e resistir e superar as crises com a graça de Deus em sua vida. Como vemos na história da igreja, a igreja passou por crises, superou problemas, passou por grandes aflições, mas a graça de Deus ajudou a igreja, o corpo de Cristo, a superar todas elas. E não será diferente com aquele que confia no Senhor no prezado momento que enfrentamos. Com a graça de Deus, você irá resistir, você irá conseguir vencer, porque disse Jesus, da mesma forma que ele venceu, nós também venceremos por meio de sua graça. Aleluia. Que Deus em Cristo te abençoe. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sino das notificações para que você possa receber novos vídeos. Compartilhe o nosso trabalho para que o nome do Senhor, para que novos convertidos venham aos pés de Cristo. Aleluia, para que possam receber de graça o dom gratuito de Deus, a fé, a salvação em Cristo Jesus. Forte abraço do seu amigo, irmão em Cristo, evangelista Fernando Silva, para a glória de Deus.